Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Hoje é sexta-feira, amanhã depois vocês vão descansar, né? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Quarta-feira já é dia de trocar os cadernos, né? Aí a tia Antonieta vai mandar língua portuguesa para vocês, tá? Nós estamos aqui no sexto dia, né? Assim, de aula. Hoje é 19/6, né? Continuamos no livro de ciências e hoje a tia Antonieta falou para vocês que ontem a tia Antonieta falou para vocês que hoje a gente ia ver esse tipo de dança aqui. Isso aqui é uma pintura. O pintor chama-se Caribé. É a pintura de uma dança. Falei para vocês que hoje ia ser mais alegre, que a gente ia chega um pouco de dança e falar menos, né? Assim, em escravos, né? E aquela vida difícil, né? Então, isso aqui é um tipo de dança que eles gostavam muito. Isso aqui é uma obra de arte feita por Caribé, tá bom? Por isso que a tia Antonieta falou, nós vamos ver, né, a dança do Caribé, né, que ele gostava muito de fotografar essas coisas, ele foi muito famoso. Então, vocês vão ver agora, tá? Direitinho, ó, nós estamos na página 50, 51, 52 e 53, tá? A tia Antonieta vai pôr o caderno dela aqui, né? Ó, e essa gravura tá lá no caderno de vocês também, tá bom? Essa gravura aqui, essa pintura, né? Isso aqui é uma obra de arte. Ele era muito talentoso. Ele não era brasileiro não, mas ele veio morar no Brasil, tá bom? A tia vai ler um pouquinho sobre ele para vocês, tá? Ó. Então vamos lá. A gente brasileira, estudamos a chegada dos portugueses ao Brasil. Quando aqui chegaram, eles encontraram os indígenas habitantes originais, quer dizer, os nativos, né, da terra. Logo, os portugueses começaram a ocupar essas terras, o que mudou muito a vida dos nativos, né, a vida dos índios, né, mudou muito, né. Mais tarde, os colonizadores trouxeram à força grupos africanos que vieram para o Brasil como escravos. Eles não deram conta de escravizar totalmente os índios, eles foram na África, né, e buscaram os africanos, né? Então, que vieram para o Brasil como escravos. Apesar das dificuldades, aos poucos foi formando a gente brasileira, já foi aparecendo mais gente e da criação daqueles já foram formando, né, a gente brasileira assim, foi vindo os filhos, né, daquele povo que chegou, então aí eles já eram brasileiros, né, porque eles nasciam no Brasil, né. Com muita mistura e diversidade, vamos saber mais sobre isso? Veja esta obra de arte feita pelo artista Caribé. Tá dando pra gente ver que o pessoal tá dançando, né? Então, essas danças desse tempo, assim, eles dançavam mais solto, né? Roda de samba, essas coisas. Por isso que a gente vê, ó, não tem ninguém dançando abraçado, nem nada. Cada um faz a sua dança conforme a música tá tocando, tá bom? E diz que eles usavam muito tocar para as mulheres dançarem, que a tia Antonieta foi buscar, né, outras coisas assim para falar para vocês. Então diz que os homens gostavam de tocar as músicas para as mulheres dançarem. Elas dançavam sozinhas, né? Aí agora aqui, ó, desse textinho pequenininho que a tia Antonieta leu agora, vocês têm aqui, ó, 4 perguntas, tá? Ó, primeira, qual é o nome da pintura e que cena ela está mostrando? Vocês vão olhar aqui na pintura, ler esse trechinho aqui para vocês responderem, né? Para você e seu colega de dupla, como estão as pessoas mostrando nessa cena? Elas são alegres, tristes, preocupadas ou cansadas? Vocês vão olhar, né? O estilo das pessoas vai falar, né? Se elas estão tristes, se elas estão cansadas, se elas estão preocupadas.
Pra mim aqui, né, eu não sei não, acho que uma festa, uma dança, né, uma coisa colorida, né, então vocês vão responder. E depois a outra, ó. Agora com seu colega, que não vai ter o coleguinha do lado, mas tem a mamãe, tem o papai, né? Agora com seu colega, olha as pessoas na pintura, ó. Olha todo mundo que tá aqui dançando, tá? A diferença entre a, do verbo haver, existe diferença entre elas? Aí vocês vão falar as quais, tá bom? Vocês reparam bem o rosto das pessoas, o estilo, e aí vocês vão responder essa pergunta, tá bom? A pintura mostra apenas homem ou mostra homem e mulheres? Olha na pintura para responder, né? Agora, ó, fique sabendo aqui que a tia Antonieta fala para vocês não deixarem de ler. Fique sabendo, tá dando uma dica pra gente. Vocês lembram que a tia Antonieta põe dica para vocês, assim, nas coisas que vocês vão fazer, né? Principalmente em prova, ela gosta de colocar dica, tá? Caribé é o nome artístico do pintor Hector Júlio Bernardo. Ele nasceu na cidade de Lanús, na Argentina. A Argentina é um país vizinho nosso aqui, vocês sabem, né? Em 1911, ainda pequeno, morou com sua família no Brasil. Primeiro no Rio de Janeiro, né? E depois em Salvador. Salvador é lá na Bahia, né? É a capital de lá, né? Salvador, é Bahia, Salvador, né? Depois de ter morado no Rio de Janeiro, ele foi para Salvador, né? Ele chegou a tocar pandeiro no grupo que compartilhava a cantora Carmen Miranda. Carmen Miranda é uma cantora antiga que já faleceu, né? E tudo. Ela gostava do samba também, tá? Depois dedicou-se às plásticas, fazendo pinturas, desenhos, gravuras e esculturas. Ilustrou também capas de diversos livros. Muitas de suas obras retratam figuras bem brasileiras. Ele gostava de coisa mais brasileira, né? E deixou essas obras assim pra gente ter o conhecimento, né, de tudo, né, assim, pra gente ver como que era antes, né, assim, da gente estar aqui. Retratou também cultos e divindades de religião, candomblé na Bahia, tá? Candomblé é a religião, sabe, de divindade, assim, religião candomblé na Bahia é divindade da religião, tá? É coisa assim que eles gostam de fazer. Se fala de religião, é de igreja, né? É só isso aí que a gente tem que firmar, né? Aí depois, ó, passou muitas amostras de danças, ó. Desse lado de cá, eu falei para vocês que essas páginas de hoje ia ser mais alegre, né? Aqui, ó, na primeira, ó, nós temos carnaval. Aqui na do meio nós temos uma passeata na rua de São Paulo. E aqui na terceira nós temos movimento na área comercial conhecida como Saara, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, tá? Então vocês olham as gravuras para vocês verem, né? Que tá nesse campo aqui tá bem mais alegre, né? E essa de cá, ó, ela está pregada no caderno de vocês, essa primeira aqui, né, que é a obra de arte, né, do Canindé, né, e está no caderno de vocês. Vocês vão lá e olham e escrevam o que vocês viram na gravura, tá? No caderno também tem essa atividade, tá bom? Vai lá no caderno. Aí depois vem essas aqui que a tia Antonieta falou para vocês, né? Tá mostrando de muitos movimentos, de 3 movimentos, né, assim, né, como que eles usavam as aglomerações, né, que hoje nós estamos proibidos de fazer, né, então, aí, ó, dança, né, os lugares que eles estão, tá bom? E nesse lado de cá, ó, nessa folha 53,
Ó, já é a última folha, ó. É coisa bonita e tudo, mas é muito pouca, tia Antonieta, pois deu para dividir assim pelo espaço que a gente tem para dar as aulas, deu para dividir só nessas 51, 52 e 53, então são só quatro, tá? 4 páginas, tá bom? Então vamos ver. Você notou diferença entre os brasileiros que apresentam nas imagens? Elabore uma lista com as diferenças. Ó, cada movimento desse aqui é diferente um do outro. Então vocês vão escrever, né? Que movimentos são esses, tá? Aqui nessas linhas de cal, tá bom? Aí depois, para divertir, que tá escrito, ó. Nós tivemos só dança de cá e agora diversão. Para divertir, tá? Vocês estão terminando aqui as páginas de hoje. Vamos ler o que tá falando para divertir, porque tem as figuras de uma menina e um menino, né? Vamos ver? E a menina tá com o livro. Ela tá olhando no livro, tá bom? Vamos ver o que estão fazendo os dois, né? Para se divertir. Com alguns colegas que não tem, que aí é com o papai, com a mamãe, né? Com a titi que estiver lá, né? E a ajuda do professor, que eu não vou estar presente, mas eu já estou fazendo a minha parte aqui, explicando para vocês, né? Visite na internet, hoje todo mundo tem internet, né? O site da pintora Tarsila do Amaral. Essa Tarsila do Amaral é pintora, tá? Nele você vai encontrar um pouco da história da vida dessa artista e imagens com muitas obras feitas por ela. Vocês entram na internet, vai lá no YouTube, aí digita lá obras de Tarsila Amaral. Fala também, né? Não precisa de digitar, vocês podem falar em voz alta, né? Vai lá onde fica aquela partezinha assim que significa que você está falando, clica nele e fala que vocês querem ver, né? Obras da Tarsila de Amaral. E vai aparecer um punhado para vocês verem, tá bom? Ela também mostra a variedade de tipos brasileiros, como a pintura operários. Aí você já pode ir direto, né? Tarsila do Amaral, pintura operários. Aí ela aparece para vocês verem, tá? Isso aí vocês vão lá no YouTube, o que vocês acham, tá bom? Hoje eu tô cansada de saber que vocês sabem mexer com celulares melhor do que a tia Antonieta, viu? Porque a tia Antonieta já foi aprender já bem de idade, né? Vocês não, vocês estão crescendo com o celular. E o celular, ele foi feito para a gente aprender coisas boas, não é ficar procurando coisas que não dão valor à vida, coisas que não ensinam o que é bom para nós, entendeu? Vai procurar só as coisas boas, né? O ensinamento, né? Assim que a gente aprende só coisas boas, né? Tá bom? O celular é feito para isso, tá bom? Vimos que há muita variedade entre as pessoas que foram população brasileira, porque aí a população brasileira virou uma mistura, né? Quando descobriram o Brasil, chegaram aqui e acharam os índios. Depois vieram os portugueses, depois buscaram os negros na África, então foi virando uma mistura a raça brasileira, né? Foi casando, né? Vamos supor, o português com o africano, né? Casando africano com índio, né? Índio com português, né? Então, porque as outras raças, eles falavam que era a raça branca, né? Tinha os índios, que eles consideravam assim, pele vermelha, né? Tinha os negros, né? Com a pele escura, né? O negro, né? Escuro, né? E tinha também, né? Os brancos que vieram da Europa, que vieram da Ásia, que vieram de outros lugares. Então foi misturando as raças. Não quis dizer que o branco casava só com branco, não, o índio só com o índio, não. Foi fazendo as misturas de raças, né? O negro com o índio, né? Foi casando, né? O índio com o português com o africano, entendeu? Foram casando e foram misturando as raças. Cada casamento desse aí nascia uma cor,
né? Assim, diferente, né? Porque fazia mistura de cores, né? Tá bom? Vimos que há muita variedade entre as pessoas que formam a população brasileira. Ao longo do tempo, pessoas de diferentes origens aqui se casaram e geraram filhos. Assim, em uma mesma família, podem existir pessoas com diferentes tipos de cabelo, né? Cor da pele ou estatura. Estatura é o jeito a altura, essas coisas, né? O corpo da gente, né? Estatura pode ser baixa, pode ser alta, né? Assim, de diferentes origens aqui e casaram e geraram filhos. Assim, em uma mesma família, podem existir pessoas com diferentes tipos de cabelo, cor da pele ou estatura, né? A estatura, para ficar melhor para vocês entenderem, é o tamanho, né? A altura da pessoa, né? Isso é o resultado de grande mistura que aconteceu entre indígenas e descendentes de europeus, africanos e asiáticos. Asiáticos são os que vinham da Ásia, né? Tá? Os europeus vinham da Europa, né? Os indígenas já estavam aqui. E os africanos vieram da África, né? Isso também acontece em sua família? Tem, assim, pessoas de cores diferentes na sua família, né? Isso aí que tá perguntando para vocês. Que tal fazer uma pesquisa sobre isso, tá? Aí a menina tá lendo, né? Conversando com o menino. A pesquisa que vocês vão fazer, vocês podem fazer no Facebook também, né? Vocês podem fazer no Facebook a pesquisa, né? Porque às vezes vocês estão sozinhos em casa, mas pergunta para a mamãe, né? Sobre isso, aquilo. Tem o titio, tem tudo, né? Mas se vocês quiserem buscar assim, misturas de raças também para vocês verem, né? Pode buscar. Vocês sabem mexer no celular, eu sei disso, porque a gente já conhece, né? Sabe que todo mundo hoje tem celular, que é uma coisa muito boa, muito importante e ajuda muito nos estudos. Então vamos usar o celular para o bem, para a aprendizagem de coisas boas, tá bom? Então aí, ó, vocês foram poucas páginas hoje, né? 4 páginas foram, né? E aí vocês vejam, não, foram 5 páginas que nós vimos, né? 50, 51, 52, 53, 4 mesmo, tá bom? Só coisas alegres que nós vimos hoje, coisas coloridas. Lá no livro, no caderno de vocês, tem a figura pregada, né? Com essa primeira dança aqui que vocês viram, né? Que é a obra de arte do Caribé, tá? O nome dele é Caribé, tem um acento do Ezinho lá no final, tá? Caribé. Se vocês forem procurar, né, para vocês verem alguma coisa para vocês entenderem direitinho, mas a tia Antonieta tá mandando um filme para vocês que conta a vida dele, como que foi, as obras de arte dele, o que ele gostava. Vocês viram aqui que ele não é brasileiro, ele é argentino, né? Mas morou muitos anos no Brasil e deixou essas coisas maravilhosas, né? Assim, na história do Brasil, né? Que era o que ele gostava, né? Que era pintura, obras de arte, tá bom? Então vocês façam tudo direitinho, qualquer coisa a tia Antonieta está à disposição, pode ligar para a tia Antonieta, sabe? Vai lá no grupo, escreve lá o que está precisando, tá bom? Faz as tarefas direitinho, cuidado com os cadernos, tá bom? Então, fiquem com Deus, tá? Agora até segunda, né? Porque amanhã não tem aula, né? Tá bom? Beijos!